Oi pessoal, estou de volta. Eu tive um monte de problema com os HDs do computador, aí eu fiquei um tempão sem resolver, enfim, eu resolvi os problemas, agora eu vou continuar os vídeos de onde a gente parou, tá? Se você tá chegando aqui agora, é bom dar uma olhadinha nos vídeos de antes, ou se você, não lembra, porque faz muito tempo, é sempre bom a gente começar revisando as figuras de ritmo. Deixa eu... Ih, meu Deus, cada vez que eu mexo no computador vai mexer na minha iluminação aqui. Tá, vamos lá. Desse lado. A semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia estão aí, tá? Tanto as figuras de ritmo quanto as figuras de pausa. Lembra delas? Ok. Quando a gente está no compasso quaternário simples, que não é uma coisa que vai ser sempre, tá? Mas é uma coisa que, assim, normalmente é e tal, isso varia de música para música. Quando a gente está nesse compasso quaternário simples, 4x4, o que o denominador fala pra gente? O número de baixo, né? Ele fala que a figura que vale um tempo é a figura de 1/4 da semibreve, que é a semínima. Então, qual é o valor em duração de tempo que tem essa figura que está aí? Tá? Ela é a semibreve. Ela vai valer 4 tempos. Né? E essa daí, a mínima? A mínima vai valer 2 tempos. E a semínima? A semínima a gente acabou de determinar que vale 1 tempo. Né? A colcheia vai valer meio tempo. E a semicolcheia vai valer 1/4 de tempo. Isso cada uma das figuras. Tá? Não estou pensando na duração total, porque a duração total vai fechar o compasso, vai dar 4 tempos. Estou pensando em cada uma delas. Mas então como é que a gente faz para mudar esses números, para sair das potências de 2, para fazer, por exemplo, 3 tempos, ou de repente 1 tempo e meio, ou de repente 3/4 de um tempo, sei lá, coisas assim, 5 tempos, por que não 5? Não pode ter um som que dure 5 tempos. A gente tem que pensar em como sai desse quadradão, dessa coisa marcada de metade em metade, né? Como é que é isso? A resposta curta, a resposta simples é que não existe uma figura de ritmo para isso. Tá? Não tem como você denotar isso usando só figuras de ritmo. Mas aí a gente pensa um pouquinho fora da caixa assim e começa a trabalhar com soma de figuras de ritmo. Se eu tenho 2 e eu tenho 1, eu consigo somar o 2 com 1 e fazer o 3. Se eu tenho a metade e eu tenho o quarto, eu posso somar a metade com o quarto para fazer 3/4, certo? Se eu tenho um inteiro e eu tenho a metade, eu posso somar um inteiro com a metade para fazer 1,5, né? Ai meu Deus, a minha cola já sumiu aqui. Como é que a gente faz para fazer essa soma então, no fim das contas? A soma é denotada por um arco, tá? Esse arco que está aí agora, que parece sorrisinho, né? A cara do sorrisinho, igualzinho ao sorrisinho. O nome desse arco é ligadura. E a função dele é ligar as figuras de ritmo. Tá? Elas têm que estar na mesma posição vertical da pauta, quer dizer, ou os dois são de dom, ou os dois são de com, ou se você está escrevendo de repente um exercício que está no meio da linha, porque às vezes não interessa qual é a mão, os dois têm que estar na mesma linha. Tá? E além disso, os dois têm que ser consecutivos. Eles não podem ter nenhuma figura de ritmo entre eles, tem que estar juntinho uma da outra, aí você pode ligar. Tá? Quando você liga 2 mais 1, você vai ter 3. Tá? Isso é análogo para qualquer número, para qualquer coisa. A gente pode pegar, por exemplo, isso aqui. Dom, um, co, dom, um, co, dom, um, co, dom, um, co. Tá? Claro que no taiko em si, o instrumento tem um ataque muito curto e uma interrupção de som. O som do taiko morre quase que imediatamente. Né? Às vezes fica só um reverb assim, se for um odaiko, um hiradaiko. Às vezes nagadô fica também, fica um tempinho. Mas não é o som mesmo da batida, da porrada. Treme não, filho. Treme não que a gente tá gravando aqui. Essa ligadura ela é muito mais interessante, muito mais aplicável nos instrumentos de som contínuo, como o fue, por exemplo. Tá? Fue, shakuhachi. Só que quando ela é usada com figuras muito curtinhas, assim, metade de um tempo, 1/4 de um tempo, ela ganha importância, ela ganha relevância no meio de partituras
que são estritamente de percussão, tá? A gente pode somar durações diferentes, durações que sejam maiores do que a primeira, menores do que a primeira, não importa a ordem, tá? A gente pode somar, inclusive, durações iguais. Por que não somar durações iguais, né? Lógico que a resposta intuitiva é, poxa, se eu estou somando duas durações iguais, então, na verdade, eu estou fazendo uma duração que seja o dobro dela, né? Claro, faz sentido. Se você pega uma semínima e liga com outra semínima, o que você tem é uma mínima, na verdade, né? Mas vai ter casos em que... Toda hora a minha iluminação vai dar uma variada aqui enquanto eu estou passando. Mas vai ter casos em que não dá para fazer esse tipo de coisa, não dá para trocar a figura somada com outra figura igual por uma figura que vale o dobro dela, tá? Às vezes a gente está no finalzinho do compasso e a gente quer estender o som, estender a duração desse ritmo. E isso é muito válido, isso é um fenômeno que a gente vai estudar no próximo vídeo. Não, acho que daqui a 2 vídeos. Que aliás era onde eu estava querendo chegar com essa coisa de somar tempo. Então vamos ver um exemplo legal disso aí. Cadê minha cola aqui? Se a nossa música é Dom, com, Dom, com, Do, com, Dom, com, Dom, co, Dom, Ya. Tá? Nesses casos, logo no primeiro compasso a gente tem Dom, com, passou de 4 tempos, né? Extrapolou o limite de tempos do primeiro compasso. E lá no terceiro, Dom, com, Dom, com, a gente vai ter uma figura que vale 3 tempos, quando ela já está na metade, ela não cabe 3 ali, cabe 2, mas são 3. Então a gente precisa somar. Aí vai ficar assim, tá? Dom, com, do, com, Dom, com, Dom, co, Dom, Ya. Tá? O que mais eu tenho pra cá? Tá. A gente vai ver um caso particular disso, dessa ligadura, no próximo vídeo, tá? Que vai ter uma notação mais específica, mais peculiar, só para uma coisinha certa dela, tá? E por hora a gente aprende a fazer coisas como a cavalgada, né? Eu pego uma colcheia, eu pego uma semicolcheia e eu ligo as duas, eu boto a ligadura nas duas. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter 3/4 de um tempo, quando a semínima é o tempo. E botando mais uma semicolcheiazinha só no final para preencher, eu vou ficar com Dom, Codom, 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 Codom. Isso é cavalgado. Que na verdade isso é uma das maneiras de tocar cavalgada. E aí tem uma outra que não é uma notação alternativa, ela é um som diferente, tá? Mas que às vezes confunde, dependendo do grupo, ensina de um jeito, ensina do outro, tá? Isso dá muito pano para manga, porque tem gente que defende um, tem gente que defende outro, por motivos muito bons nos dois casos, e enfim, não cabe aqui agora, porque o vídeo já vai ficar muito longo, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Vou deixar como sempre uma partitura com esse novo recurso que a gente viu agora, tá? E até a próxima.